noite, irmãos. Olha, já vou avisar logo de cara, não sou pregadora. Eu sou pregadora de criança pequena. Eu só preguei até hoje para adulto, para ser humano pequeno. Ser humano grande ainda não preguei. Então, me perdoem. Já está aqui o tema? Cadê o tema da pregação hoje? Preparei até um... Né? Ó. Bom, o tema de hoje é quando a ansiedade bate a porta. Quem me conhece um pouquinho está pensando, o que essa garota está falando de ansiedade? Se ela é a pessoa mais ansiosa que eu conheço. Eu sou, né? Imagina o meu desespero quando meu pai chegou e falou, olha, vai ter o Pink Sunday e eu queria que você ministrasse a palavra. Eu falei, eu? Não vou. Sim, não vou, eu não vou. Eu fugi. E eu estava orando, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. E o Senhor falou comigo, não é sobre você, é sobre mim. Eu sou apenas um instrumento. Então eu falei, ok, Senhor, estou aqui. É uma grande responsabilidade para mim. É uma honra, uma responsabilidade. Eu estou fazendo isso com muito temor. E esse tema, ele fala muito comigo, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Deus tem trabalhado. Eu acho que eu saí da barriga da minha mãe, assim, já. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou, assim, preocupada. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? É uma pessoa controladora, quer ter tudo, né? Ok, assim, certinho. É aquela pessoa que vive no schedule. E Deus, né? É um Deus que... Ele gosta de emoção. Eu falo que Deus gosta, né, de trazer uma emoção para a nossa vida. Um dos significados de ansiedade, segundo o dicionário, é a ausência de tranquilidade. É um medo, um receio. E, segundo a psicologia, é uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Como eu estava falando, eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas. E durante toda a minha vida, Deus, Ele veio me tratando nisso. E eu acho que eu não aprendi ainda. Essa pregação é mais para... Eu estou pregando mais para mim do que para vocês. Eu demorei um pouco para me casar. Minha irmã mais nova casou antes de mim. No Brasil, os meus amigos falaram, você vai ficar para a titia, já era. Falei, meu Deus, eu não encontro ninguém. E tal, até que conheci o meu marido, me casei. Assim, viu, querida, viu? Você casou. E depois de 2 anos de casado, nós decidimos ter um filho. E aí a gente começou a tentar. E a maioria de vocês conhece meu testemunho, quem não conhece, só ir no canal do YouTube da igreja, está lá. Aproveita, curte, subscribe e assiste. Mas, resumindo a história, nós tentamos engravidar por 5 anos. E eu não conseguia, e nós fizemos todos os exames, o Everton fez exame, eu fiz exame, e a médica falou, você não vai ter. E eu já estava com 32 anos, eu falei, meu Deus. E a médica, olha, quando chegar nos 35, a chance de você engravidar cai por 50%. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Mas durante esses 5 anos, eu orei, mas eu orei assim, Senhor, está aqui, mas reclamava. Senhor, por quê? E reclamava. Senhor, se tu não me der um filho, eu vou morrer. E continuava reclamando. E depois desses 5 anos, eu falei, não vai acontecer. E Senhor, tu é mais importante para mim do que qualquer coisa, do que qualquer filho. Eu sou feliz porque eu tenho o Senhor. Então, está aqui, eu te entrego. E esqueci. Passou 2 meses, meu pai veio com a história. O Senhor me tocou para a gente orar e tal. E a gente estava num life group. E a tia Neuzeli orou por mim. 15 dias depois, eu engravidei. E durante aquela oração, ele viu que as minhas trompas estavam sendo ajustadas. E foi ali. Quando eu lembro de estar dando testemunho na igreja, assim, porque todo mundo que acompanhou a nossa história ficou, meu Deus. Então, eu tive que entregar. Mas realmente entregar. E deixar nas mãos do Senhor. E o Senhor abriu as portas. Quando eu resolvi aceitar, falar, aconteceu uma situação na nossa vida que está acontecendo ainda. Desculpa. Mais uma vez com meu filho. Há 1 mês atrás, o John... A gente está há 2 anos já
levando o John no especialista, porque ele é menor do que ele deveria ser na idade dele. Desculpa. E a gente indo a endocrinologista, então, ele está abaixo, ele não está chegando nem nos 50, aquele 50 percentile, ele está abaixo da curva, mas vamos observar, continua, né, vindo, a gente vai checar o que está acontecendo. Passou um ano, e aí, você quer, mães, e a gente tem um exame que dá para fazer, mas é um exame que ele vai ter que ficar aqui, vai ter que ficar com IV, e a gente vai ter que tirar sangue, é um exame complicado, mas pelo menos a gente vai saber o que está acontecendo. Eu, não, vamos esperar. Ah, tá bom, vamos esperar mais um ano. Aí, esse ano, ela falou, mãezinha, obrigada. Mãezinha, a gente vai ter que fazer, tá bom? Ele está abaixo ainda. E ele começou a ser bullying na escola, as crianças, porque criança é cruel, né? Criança não sabe, fala, você não tem 6 anos, você tem 5, você não tem tamanho, você é muito baixinho. E ele chorando, mãe, por quê? Eu falei, Senhor, vamos lá, vamos fazer esse exame. Aí a gente marcou o exame, aí eu com a ansiedade que me é peculiar, falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser, Senhor? Tem misericórdia. Esse menino com aquele IV, e vão dar insulina. Aí a mente da pessoa ansiosa, ela vai. Eu falei, como é que vai ser isso e tal? A gente fez o exame. Ele ficou melhor do que eu poderia imaginar. Se comportou direitinho, foi tudo maravilhoso. E aí a minha ansiedade foi para onde? E o resultado? O que vai dar disso? Senhor, e se esse menino tiver algum problema? O que eu faço? Veio o resultado. O Everton me liga, eu estava na fila para pegar as crianças na escola. Ele, amor, a médica ligou. Infelizmente, o John tem deficiência no hormônio do crescimento. Ele vai precisar ser tratado. Eu falei, meu Deus, eu só chorava. Porque eu não sei se os irmãos sabem como é que é o tratamento de hormônio de crescimento. A criança precisa tomar uma injeção até ela fazer 18 anos, todos os dias. Eu pensar que meu filho tem que tomar uma injeção todos os dias, durante 12 anos, é terrível. E eu fui chorar para as minhas amigas. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E a médica falou, a gente tem que começar o tratamento, vamos começar o tratamento. Antes de fazer o tratamento, nós precisamos fazer um MRI. Que é para checar, porque se você não pode tomar hormônio, se você tiver algum tumor, qualquer coisa no cérebro ou nos ossos. E nessa terça-feira, falei, Senhor, tinha que ser, né? Na semana que eu vou. Né? Tinha, Senhor. Eu tinha que fazer isso. Marcaram o MRI. A gente foi, né? Fizemos o MRI, já fica com aquele desespero, a criança é sedada. Fiquei lá no hospital a manhã toda esperando e tal. Falei assim, o resultado ainda vai demorar, tudo bem. 2 dias depois veio o resultado. A médica liga, fala, então. Falei, meu Deus. O MRI dele apareceu uma coisinha do lado esquerdo do cérebro. E eu não acho que é nada, mas a gente não pode começar o tratamento ainda. Eu preciso que ele veja um neurologista. Porque a gente precisa saber o que é. Imagina isso para o coração de uma mãe, de uma pessoa ansiosa. E eu não tenho um final bom para essa história, porque eu não tenho o final da história ainda. A gente ainda está aguardando a consulta para o neurologista. E eu me derramei aos pés do Senhor nesse momento. Eu falei, Jesus, como que eu, uma pessoa desse jeito, vou enfrentar isso? O Senhor é tão bondoso, Ele é tão bom, que Ele me fez chegar no texto de Filipenses 4:9. E eu gostaria de ler com os irmãos. Vai aparecer aqui? Está ali? Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Eu vou dar só uma contextualizada. Ele estava preso em Roma, esperando para provavelmente ser executado. Essa pessoa, nesse estado, escreve o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática.
e o Deus da paz estará com vocês. Eu acho incrível esse texto e que Deus me direcionou para ele. Deus nos ama tanto, né? Eu acho incrível nessa parte ali no versículo 7 que diz: a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. A nossa mente em Cristo Jesus. O nosso cérebro é um negócio incrível. Ele mexe com o nosso corpo de uma forma... e hoje em dia as doenças mentais... A saúde mental das pessoas está sendo falado muito isso. Muitas pessoas tirando a sua vida em depressão, com ansiedade, tendo que se tratar por conta disso. No nosso cérebro, eu não sei se vocês sabem, nós temos uma amígdala no cérebro. Os irmãos sabiam disso? Fui pesquisar sobre isso e descobri. É chamada de amígdala cerebral. Essa amígdala é um negocinho desse tamanho, assim, do tamanho de uma amêndoa, ela parece com uma amêndoa. E ela se relaciona com situações desagradáveis que a gente vivencia ao longo da vida. Então, ela guarda tudo de ruim que a gente vivencia durante a vida ali. E toda vez que a gente acha que está numa situação de perigo, essa amígdala é como se fosse um botãozinho. E daí ela causa... No nosso corpo, ela libera adrenalina e a gente fica em posição ou de fugir ou de lutar. O problema disso, isso é bom, né? Porque a gente toca o alarme em casa, meu Deus, vamos estar pronto para fugir, tem que cuidar das crianças, tem que proteger. Mas o problema é que essa amígdala, ela é ativada muito facilmente. Às vezes, a gente não está numa situação de perigo. Às vezes é o nosso cérebro que está preocupado com alguma coisa e ativa isso. Então, a gente começa a ficar com o coração nervoso, você começa a ter reações físicas de algo que não é real. Está aqui, está na sua cabeça. Ok? Eu fui me aprofundar, não sou psicóloga, mas eu fui me aprofundar um pouquinho sobre a ansiedade. E como ela pode nos travar de viver uma vida plena com o Senhor. Daí eu separei, sendo filha do meu pai, 4 pontos, vamos de pontos, do que a ansiedade pode causar nas nossas vidas. O primeiro ponto é que a ansiedade ela causa um sofrimento desnecessário. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer uma coisa ruim? Pode, né? Nós somos sujeitos. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Entendeu? O meu pai, ele vive me falando uma frase: Carol, você vai ter 2 trabalhos. Se preocupar e se despreocupar. Então, acontece o quê? Você pode vir a viver a situação difícil e você vai sofrer? Vai. Mas o que adianta você sofrer agora? Nada. O que vai acontecer? Você vai sofrer em dobro. Você vai sofrer agora e você vai sofrer depois. Mas aí vem a palavra, né? Deus nos direciona novamente. E lá em Mateus 6,34, não sei se vocês estão com as suas Bíblias aí, para a gente ler junto. Diz o seguinte: quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. É que eu já estou com o texto aqui, é mais fácil para mim, né? Mateus 6,34. Vai dizer assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não adianta nada a gente sofrer. A gente precisa, né, viver dia após dia. Eu sei que é difícil? É difícil. Eu, como uma pessoa ansiosa, isso é difícil para mim? É difícil para mim. O ponto 2, que é muito importante, principalmente para mim. A ansiedade, ela distorce a realidade. A gente que está muito ansioso, a gente não consegue pensar direito e tem dificuldade de tomar decisões certas. Porque a gente fica, né, tem uma nuvem na frente, assim, a gente acaba... eu não sei se... Eu vou dar um exemplo disso. Vocês lembram dessa lei que o DeSantis assinou? Vocês lembram do burburinho que deu na época? Que, você vai no hospital e daí o hospital vai perguntar o seu status imigratório. Se você estiver no carro com alguém e estiver dando carona para uma pessoa que não tem o documento, você pode ser preso. Você não pode empregar uma pessoa que não tem documento, porque senão você vai ser preso, você vai entrar em problema. A quantidade de pessoas que vendeu tudo, largou tudo, parou de ir buscar ajuda médica por causa disso, foi absurda. Alguém aqui já viu alguém ser preso porque estava dando carona? Não, né? Então, essas pessoas, alguém no hospital, eu fui no hospital algumas vezes, perguntaram o status imigratório?
De mim não perguntaram. Ou seja, as pessoas tomaram uma decisão baseado numa possibilidade. Entendeu? Então, aqui, isso é uma realidade distorcida, porque é o medo, é a ansiedade. Meu Deus, e aí? E se eu for parado? E se me prenderem? O que vai acontecer? Vou sair daqui. A pessoa não esperou nem acontecer, nem o mal chegar, para ela poder tomar a decisão. Entendeu? Mais uma vez, a gente foi para a Bíblia, que no Salmos 94, 19, fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? A gente se volta para a palavra e o Senhor está ali, né? Aqui, eu estou te mostrando. A ansiedade é um negócio tão novo, né? A gente vive falando, né? Não é uma coisa de agora, né? Da nossa época. E está na Bíblia. A gente abre a Bíblia, está lá. A Bíblia que foi escrita, ó. O terceiro ponto é a ansiedade, ela nos impede de seguir os planos de Deus. A ansiedade, ela torna a pessoa relutante em fazer o que Deus quer, porque ela acha que não vai correr bem, ela não se sente segura. Às vezes, Deus dá um direcionamento, vai lá, e oferta na vida daquela pessoa. E você fala assim, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel amanhã? Ou, olha, você vai ministrar a palavra. Mas e se eu gaguejar? E se as pessoas começarem a ir no banheiro, lá e ficar por lá, né, para não ouvir o que eu estou falando, eu vou passar vergonha? Deus, se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Lembra do que o pastor Rafael falou aqui? God's will, God's will. Então, a gente não pode deixar com que a ansiedade nos trave de viver as coisas que o Senhor tem para nós, para o nosso ministério, sabe? Por causa de um negócio que está só aqui, só na nossa cabeça. Eu sei que é poderoso, a mente é uma coisa louca, mas a gente precisa entregar isso para o Senhor. O quarto ponto que eu queria comentar, e um dos mais importantes, que a ansiedade, ela enfraquece a nossa fé. A ansiedade, ela tira os nossos pensamentos de Deus e das promessas que Ele tem para nós, e ela coloca os nossos pensamentos nos nossos medos. Ok? Deus, Ele não é volúvel. Ele não muda, Ele continua o mesmo. Que Ele era ontem, que Ele é hoje, que Ele vai ser para sempre. Entendeu? A ansiedade, ela distorce a nossa percepção de quem Deus é. E na prática, a resposta para a ansiedade é super simples. É confiar no Senhor. É a nossa fé nele. Mas eu te pergunto, como você vai confiar em alguém que você não conhece? Como você vai confiar em alguém que você não tem um relacionamento? Então isso fica muito mais profundo. Qual é a raiz da nossa ansiedade? É não conhecer ao Senhor. É não conhecer ao Senhor que abriu o mar vermelho, que ressuscitou mortos, que curou os enfermos. Entendeu? Que estava com você naquele momento que você viveu no passado. Ele está aqui agora. E Ele está cuidando do seu futuro. Ele está cuidando daquele problema. Sabe? Ele está cuidando daquele diagnóstico que você recebeu. Ele está cuidando daquela conta que você precisa pagar. E você não sabe como. Sabe? Nós precisamos nos voltar para o Senhor. E Deus é tão lindo que Ele não nos condena por nós sermos ansiosos e preocupados. Ele sabe como a gente é pequeno. O amor dele é tão grande que Ele nos traz de volta para Ele. Ele nos direciona para a sua palavra. É lindo isso, é muito lindo. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela me disse uma frase que eu achei muito interessante. A depressão é a nossa obsessão com o passado. A ansiedade é a nossa obsessão com o futuro. E Deus, Ele nos chama para viver no presente. Porque do amanhã é Ele que está cuidando. Amém? Eu queria voltar novamente para aquele texto de Mateus 6, agora a partir do verso 31, que diz: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos, eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E novamente aquele versículo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
basta a cada dia o seu próprio mal. A gente voltando um pouco para o texto de Filipenses. Meu Deus, estou chorando muito hoje. Voltando um pouco para o texto de Filipenses, uma parte que ela me chama muita atenção nesse texto é quando diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, ore sobre tudo. A forma de a gente conseguir não ser ansioso é orando sobre tudo. Cobrindo todas as circunstâncias das nossas vidas, os nossos medos, com a oração, na confiança de que existe um Deus que escuta e que se importa conosco. Já viu que às vezes a gente acha que a oração é o nosso último recurso? A gente está assim, a pessoa está no hospital, já tentou de tudo, agora só basta orar. Já ouviu essa frase? Agora a gente só basta orar. A oração, ela não pode ser a nossa última... o nosso último recurso de defesa, ela precisa ser nossa primeira arma de ataque. Amém? A oração é poderosa. Ok? A oração, ela move o coração de Deus. E além de mover o coração de Deus, ela muda a química do nosso cérebro. Vocês sabiam disso? Eu queria colocar uma frase aqui. Eu nem sabia que existia isso. E estudando para poder trazer a palavra, eu descobri que existe uma ciência chamada neuroteologia. Olha que incrível. Tem uma neurocientista chamada doutora Caroline Leaf. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 12 minutos de oração diária, concentrada, durante um período de 8 semanas, ela pode mudar o cérebro a tal ponto que pode ser medido numa tomografia cerebral. Olha que incrível! A oração, ela muda o nosso cérebro. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. O problema é que a gente mede Deus pelo tamanho dos nossos problemas. A gente tira Deus pelo que a gente é. Então a gente ora e fala: Deus, está aqui meu problema, Senhor. Está aqui, eu te entrego meu problema. 5 minutos depois. Cadê? E aí, Deus? Ok, dá aqui para mim. Você não é bom o suficiente para isso, não. Me devolve aqui meu problema, que eu vou resolver melhor. Nós estamos falando de um Deus tão grandioso, que criou um universo, que se importa com você, se importa comigo. Ele está vendo. A gente precisa aprender a entregar e deixar com Ele. Entendeu? A gente precisa pedir todo dia para que o Senhor renove a nossa mente. Renove a nossa mente. E Ele renovando a nossa mente, a verdade de Deus vai ocupar a nossa mente. E a verdade de Deus, ela nos libertará. Amém? Para encerrar, irmãos, eu gostaria de ler 1 Pedro 5:7, que diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado, Ele tem esse cuidado. É muito lindo isso. Como esse verso, ele nos instrui o que fazer. E é ali que a nossa ansiedade, ela vai embora. E Deus, no final do verso, Ele promete que Ele vai nos dar a paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, toda compreensão. E essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Em Cristo Jesus. Eu tenho aprendido que a minha ansiedade, ela pode ser vencida com oração. Eu tenho aprendido que nos meus momentos, como eu estou vivendo agora, esses momentos de incerteza tão difíceis, que a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe? A gente vê um filho com um diagnóstico incerto. E nesses momentos, e nos momentos de alegria, de felicidade, de paz, que está tudo bem, a gente continua no mesmo lugar. A gente não se moveu de lugar. A gente está dentro da palma das mãos do Senhor. O Deus do universo, que criou tudo e que se importa comigo e se importa com você. Irmãos, quando a ansiedade bater a porta, atenda o coração. Amém? Pode ficar de pé, igreja.